Olá, meu nome é Happiness, eu tenho 24 anos e eu fiquei afastada da Igreja Universal por um ano. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vim de uma família destruída, quebrada totalmente. Dentro de casa havia muitas brigas e eu lembro que foram realmente poucas as vezes que tinha paz dentro de casa. Aos meus 8, 9 anos de idade, eu fui abusada pelo meu irmão mais velho. Ele abusou de mim e a minha irmã ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, como eu fui crescendo, cresceu também um vazio dentro de mim. Hoje eu sei que realmente foi uma depressão enorme, mas eu comecei a fazer coisas para poder preencher aquele vazio. Quando eu me tornei 13, 14 anos de idade, eu comecei a usar roupas mais apertadas, eu comecei a me envolver com umas amizades, também eu comecei a ir nas baladas, nas festas, eu fui convidado até a beber, me oferecendo bebidas. Eu comecei a me envolver com rapazes também. E tudo isso, todas essas coisas eu fazia para poder preencher o vazio que eu sentia todos os dias. E foi nesse tempo que a minha mãe foi convidada a vir até a Igreja Universal. Ela recebeu um convite e trouxe todo mundo. Quando eu entrei na igreja, eu pensei que ia ser mais uma para colocar na lista, para ser sincera. Que a gente ia em várias igrejas, né? Só que essa igreja foi diferente. E eu vi o pastor falando do Espírito Santo, e ele falava que só o Espírito Santo pode preencher o vazio que uma pessoa pode ter. E naquele dia eu falei, realmente eu preciso desse Espírito Santo. Se ele pode preencher esse vazio que eu carrego tanto tempo, eu quero ele. Ali foi que eu parti e decidi realmente me lançar de vez. Eu comecei a ir mais na igreja, comecei a ler a Bíblia. E eu também parei de ir nas festas, nas baladas, eu parei de usar roupas curtas, apertadas. Tudo que eu fazia para poder preencher o vazio, eu parei completamente, foi uma mudança radical. Um domingo de manhã, durante a reunião, estava na hora da busca, o pastor chamou todo mundo para ir na frente, né, no altar. Aí eu fui e algo dentro de mim falou, hoje é o dia. Eu vou receber o Espírito Santo hoje, nessa busca. E eu lá buscando com todas as minhas forças e realmente naquele dia de manhã desceu o Espírito Santo sobre mim. Depois que ele desceu, eu queria sair falando para todo mundo. Nasceu dentro de mim um desejo de ganhar almas, realmente. Eu passei a ver as pessoas na rua, na escola, diferente. A visão, o meu visual mudou. Eu já não via aquela pessoa como uma pessoa só. Eu via aquela pessoa como alma. Então eu comecei a ir mais na igreja, evangelizar. Às vezes eu ia sozinha, não tinha ninguém na igreja e eu ali fora, dando folheto, evangelizando as pessoas na rua, porque o desejo de servir a Deus foi tão grande que eu não conseguia segurar. E foi depois do recebimento do Espírito Santo que, graças a Deus, eu recebi ele, foi que piorou a situação para mim do lado da minha família. Aí que veio a parte pior, na verdade. O meu pai, ele ia na igreja, né? Mas devido a uns fake news que ele ouviu, ele saiu da igreja. Minha mãe também, todos os meus irmãos, todo mundo saiu. Só eu que permaneci na fé. Quando eu falei no início que eu fiquei um ano afastado, foi realmente por essa razão. Não foi por minha escolha própria.
eu fui obrigado a sair. O meu pai, ele me forçou, ele me tirou da igreja. E eu lembro que não demorou nem 3 minutos. Eu entrei na igreja, sentei na cadeira. Aí, 3 minutos depois, o pastor veio e falou para mim: olha, o seu pai está ali fora. Ele te seguiu, né? E ele está ali fora exigindo que você saia daqui. Passou algumas semanas e eu ainda continuava contato com as pessoas na igreja. Ele descobriu, né, um dia e pegou meu celular. Naquele dia, ele colocou a mão dele no meu pescoço assim, pegou o meu celular, jogou no chão, quebrou em pedaços e também me obrigou a ir de novo em uma outra igreja. Quando eu falei de novo que eu não queria ir, ele começou a me bater de novo. Teve uma quarta-feira à noite que eu entrei no quarto dele para pedir bênção, né? Eu costume em casa. E sem falar uma palavra, ele levantou e me deu um soco aqui desse lado do meu rosto. Ficou inflamado 3 dias. Doeu, sim, fisicamente, mas dentro de mim o Espírito Santo me dava aquela certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu estava agradando a Ele. E por isso que o diabo estava indo contra mim. Teve outra ocasião que ele entrou no meu quarto quando eu estava na escola e eu era obreira nessa época, eu era obreira. Ele entrou no meu quarto, eu não sabia. Ele tirou todas as coisas que eu tinha da igreja. Eu sei que foi o diabo dentro dele manifestado, mas ele tirou os livros que eu tinha da igreja, do Bispo Macedo, os livros da fé que eu tinha, as camisas que eu tinha dos grupos da igreja, ele tirou também. Ele tirou as minhas Bíblias, né? As minhas Bíblias. E também ele tirou o meu uniforme de obreira, né? Eu não sei se ele rasgou, se ele queimou, só sei que ele jogou tudo fora. E eu não tinha mais contato com ninguém na igreja. Eu não tinha mais... Eu tinha uma Bíblia escondida que eu nem conseguia usar dentro de casa. Eu tive que esconder aquela Bíblia dentro da minha escola. Mas eu não tinha mais contato. Foi ali que o Bispo Macedo começou a ter os programas do Santo Culto em seu lar, na Iode TV. Naquela época foi Iode TV, ali que ele começou a fazer as reuniões na internet. Só que eu vi ali que realmente foi o Espírito Santo cuidando de mim, que ele sempre, em cada dia que passou durante aquele 1 ano, ele sempre cuidou de mim. Sempre, né? E eu vi ali que o Espírito Santo abriu aquela porta para mim. Só que eu não entendia português. Foi mais uma luta para eu vencer naquele momento. Graças ao Espírito Santo, realmente, eu comecei a entender pouco a pouco o bispo, né? Quando ele fazia as reuniões, eu comecei a pegar umas palavras aqui, outras ali, até que eu consegui entender a reunião toda, né? Quando era para buscar o Espírito Santo, eu comecei a buscar em português, uma coisa que eu nunca imaginava. Quando era para tomar Santa Ceia, eu tomava também dentro do meu quarto, escondida, né? Mas eu tomava, eu fazia aquele lugar como se fosse um altar, como se fosse a minha igreja, porque eu não podia ir na igreja. Então, o Espírito Santo, naqueles dias, ele me sustentava. E também, ouvindo o Bispo Macedo, fortalecia a minha fé. Cada dia que passava, a minha fé ficava mais forte. E
depois de um tempo, depois desse ano, quando o meu pai, o diabo, viu que ele não podia usar mais o meu pai contra mim, eu conseguia voltar fisicamente na igreja. Eu nunca deixei a minha fé e foi tudo por causa do Espírito Santo que estava dentro de mim. E Deus me honrou, Ele mudou a minha vida completamente. Completamente. Hoje eu sou uma mulher casada, feliz, servindo a Deus no altar com meu esposo. E eu tenho uma relação muito boa com a minha família hoje, muito boa, com a minha família hoje, os meus pais, os meus irmãos, todo mundo. E eu vejo que realmente foi a mão de Deus que deixou eu passar pelo aquele deserto, porque Ele queria me usar. No meio de todos os meus irmãos, Ele me escolheu. Eu também dou graças à Igreja Universal, por ter aquela porta aberta quando eu precisava. Eu dou graças também ao Bispo Macedo, porque mesmo ele não me conhecendo, ele foi usado por Deus para me salvar naqueles momentos difíceis que eu passei. E eu tenho certeza dentro de mim que com o Espírito Santo pode vir a luta que vier, eu vou vencer. Graças a Deus.